dia, pessoal. Como vamos todos? Hoje nós vamos falar do capítulo 3, continuar, né? Hoje vamos pegar a parte mais final dele. Esse capítulo que diz que há muitas moradas na casa de meu pai. Jesus disse. E vamos primeiro fazer uma prece de pedir inspiração ao mais alto, aos espíritos amigos. Agradecer por essa manhã. Esse dia que promete ser mais fresco, para nos deixar um pouco mais confortáveis, né? Que possamos nesse momento nos inspirar nas palavras do Evangelho de Cristo, iluminadas pela doutrina espírita, que nos interpreta de forma maravilhosa as palavras do Mestre. Que possamos então, todos aqui juntos, mergulhar nesse momento do Evangelho. Que assim seja. Bem, hoje a gente vai continuar o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, dos itens 6 e 7, e depois 13 até 18. Que Jesus nos proteja nesse momento, também os espíritos amigos da nossa casa, do Nestor. E vamos lá. Esse capítulo, ele começa com uma passagem do Evangelho, né? Está lá em João, capítulo 14, 1 a 3. É sempre bom a gente reler, mesmo já tendo lido na semana passada. Onde João marcou Jesus dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Tem bastante, se dá para interpretar essa passagem aqui, ela é bem interessante, de várias formas. Não é muito o foco de hoje, mas eu vou fazer um pouquinho aqui. Ele comenta aqui, ó, uma parte que é interessante, a gente não, é difícil a gente prestar atenção. Fala para eles, né, pelos evangelistas, né, que estavam lá, acho que, se não me engano, na última ceia: credes em Deus. Aqui ele está falando no passado, falando, vocês já acreditam em Deus. Aí depois ele diz: crede também em mim, é um imperativo. Então, acredite em mim também. No que? Que ele diz que há muitas moradas na casa de meu pai. Então ele fala que tem muitas moradas, né? O que seriam essas moradas? É o que Kardec vai colocar no começo. Tem algumas interpretações, né? A primeira, vamos dizer assim, é física mesmo. Tem vários mundos, né, habitados. Que nós não estamos falando de ufologia, de busca por ET, nada disso. Nós estamos falando da questão lógica, né, que Deus criou todo esse universo, não seria à toa. A gente pensar só na Via Láctea, a gente tem, se eu não me engano, 200 bilhões de sóis, de estrelas. Então, só nessa Via Láctea, e parece que no universo nós temos mais alguns centenas de bilhões de galáxias. Então, se não me engano, também mais 200 bilhões de galáxias. Isso nós estamos considerando o que a gente consegue medir até hoje, né, com nossos instrumentos, porque a gente não consegue imaginar um universo que não seja infinito, pela nossa capacidade atual. Então, se a gente pensar que cada um desses 200 bilhões de sóis tem pelo menos um planeta, aqui no nosso sistema solar a gente tem 8 a 10. Então, se tiver só um,
Então para cada sol tem um planeta, então nós vamos ter 200 bilhões de planetas só aqui na nossa Via Láctea. Por que só aqui na Terra seria habitado, né? A gente imagina, a gente fica se pensando nisso. Deus não produziu nada em vão. Então, por isso que Jesus disse, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. E os Espíritos comentam também, no livro dos Espíritos, que também não tem um planeta que não seja habitado, nem que seja uma habitação somente espiritual, temporária, transitória, etc. E também pode ser uma interpretação da forma de o estado, né? O estado do espírito fora da matéria, né? Aonde que ele vai se localizar depois, quando ele não está preso a um corpo. Então também há essa outra interpretação, que quando Jesus fala que voltarei, na verdade, ele não, pelo que eu vi em algumas interpretações, não é uma volta física, né? Ele voltaria, na verdade ele vem para ficar conosco, mas não dessa forma física como a gente tende a interpretar, mas no estado de alma, de estar em comunhão com ele, em comunhão com o Pai. Dessa forma nós estaríamos com ele em qualquer momento, em qualquer lugar que estivermos fisicamente. Então, poderia também ser diversas habitações dos espíritos que não estão presos a um corpo, então os que já não, mas necessitam de encarnar em corpos materiais. E, continuando aqui, nos itens 6 a 7, Kardec vai comentar, né, que você repara que na Terra a gente vê muita paixão, muita grosseria, né, muita enfermidade. Então, que a espécie humana é bem triste. Você poderia chegar a essa conclusão. Mas aí ele comenta, né, que a humanidade em si não está só na Terra, né, mas em todo o universo. São todos os seres, né, que são dotados de razão, que povoam esses mundos que a gente estava comentando agora há pouco. Então, se a gente for pensar nessa imensidão, você olha para o céu, você não vê quase nada, né, a olho nu, a gente precisa de instrumentos, né, então essa imensidão toda. Nós aqui na Terra somos apenas uma pequena fração, pequenita, minúscula, e como que a gente pode avaliar toda a humanidade, né? Tomar o todo como a criação, como toda a criação divina, né? Então não faz muito sentido. Nós tendemos a achar que somos o centro do universo até hoje. E então ele faz Kardec faz uma analogia bem interessante, né? Quem que vai para um hospital? Você está bem de saúde, você não vai para um hospital, né? A não ser que seja para visitar alguém, mas no geral você não vai. Você não vai para uma prisão, a não ser que você seja um criminoso. Se você não está doente, não é criminoso, você não precisa desses locais. Então, da mesma forma, é a humanidade, né? Aqueles que já se curaram, né, ou cumpriram as suas penas, estão livres para ir para outros locais. E da mesma forma que, ao nos curarmos moralmente, podemos habitar planetas melhores. E o que seria um planeta melhor, né, de acordo com as classificações que Allan Kardec fez? O item 13 é uma mensagem de Santo Agostinho, de 1862. Ele vai comentar um pouquinho dos mundos de expiações e de provas, né? Basta olhar no nosso redor, a gente conhece, né, o nosso planeta muito bem, a gente vê notícias em tempo real de todo o planeta, né, atualmente, né, por causa da internet, dos meios de comunicação. Nós sabemos como são esses mundos, que é esse mundo que a gente vive aqui, o expiação e prova. A nossa já evolução do ponto de vista material, né, do ponto de vista físico, a gente já percebe que não é mais um mundo primitivo, né? A gente vê que não estamos mais em situações de viver em cavernas, só com medo de caçar e coletar. Então já houve um grande avanço, né, principalmente em civilização no lado material. Mas os vícios ainda nos denunciam, né, um atraso muito grande do ponto de vista moral. Então por isso que vivemos num mundo
onde há um mundo ingrato, né? Que temos que, vamos dizer assim, ter um trabalho penoso, mas ainda temos muitas misérias, mas isso tende a passar, né? Conforme conseguimos avançar para um planeta melhor, ou quando esse nosso planeta também avance para um mundo melhor. No item 14, Allan Kardec vai comentar um pouquinho, né, sobre os espíritos que aqui estão encarnados aqui na Terra. Ele faz uma classificação de 3 tipos, né, de raças. Ele coloca como raças selvagens, né, a gente coloca entre aspas aqui, que essas apenas saíram da fase da infância, né, da fase humana. Outras ele considera como raças semi-civilizadas ou indígenas, que se elevaram pouco a pouco nos séculos, né, ao longo dos séculos. São essas mesmas raças que, vamos dizer assim, autóctones, raças que eram aqui da Terra mesmo, mas já se elevaram um pouquinho mais. E por fim tem os espíritos em expiação, que ele comenta que vieram de outros mundos, e eles foram exilados, né, em consequência de não conseguir acompanhar a evolução moral desses outros mundos. Aqui é uma forma bem geral, a gente não precisa se ater tanto em detalhes aqui. Se a gente precisar de mais informação, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel comenta muito bem sobre essa questão das evoluções dos países, dos diferentes povos que povoaram a Terra. Vale a pena ver. E no item 15, finalmente, Santo Agostinho vai falar um pouquinho sobre os mundos. Desculpa aí, eu continuo falando sobre os mundos expiatórios. Eu já estou na cabeça regeneração, estou querendo chegar lá logo. Acho que todos estamos. Mas ele comenta mais sobre os mundos expiatórios, né? Que a Terra, na verdade, é só mais um desses. Que tem números, né? Se temos essa quantidade incomensurável de mundos, né? De planetas aí no universo. Então, muitos ainda serão desse tipo expiatório, outros ainda serão do tipo primitivo, e quanto a todos os outros também, que a explicação de Kardec, vou comentar daqui a pouco. Ela serve, né, esse tipo de habitação, serve aos espíritos que ainda são rebeldes, nós ainda somos rebeldes às leis de Deus. Então nós vivemos uma luta que ela é dupla, né, tanto material, comenta aqui uns elementos da natureza, né, essa semana nós estávamos brigando com essa onda de calor. Então nós temos que enfrentar ainda muito essas variações da natureza, né? E também moral, porque existe o conflito entre os próprios habitantes do planeta, dentro de nós mesmos, esses conflitos, né? Então, mas essa luta é importante, que ela permite tanto o desenvolvimento intelectual quanto o desenvolvimento moral, para nos aproximarmos, né, do Evangelho que Jesus nos trouxe. E uma frase de Santo Agostinho, ele diz que é assim que Deus, em sua bondade, faz do próprio castigo redunde em proveito do espírito em progresso. E temos então, né, finalmente agora sim, os mundos de regeneração, que está no item 17. Eles que a gente sempre anseia, né? Como a gente ficou sabendo na doutrina espírita, quando a gente começa a estudar, a gente vê, poxa, gostaria muito de que a Terra fosse um mundo de regeneração. Quando que vai chegar, né? A gente fica lá pensando. E antes, né, só um pouquinho, que eu comentei antes, Allan Kardec classificou os tipos de mundos, né? Isso é didático. Ele fez isso muito na codificação, né? Tanto com os espíritos e também com os planetas, né? Os mundos. Ele os classificou como primitivos, expiação e provas, ditosas e celestes. Os espíritos, os planetas primitivos, eles são feitos para aquelas primeiras encarnações do espírito, ainda que está se desenvolvendo, ainda não está chegando à fase da razão. Então ele já está, a gente percebe que a Terra já não é mais esse ponto, apesar de muitas vezes termos muitos comportamentos primitivos. Temos então finalmente os expiações e provas, que já comentamos.
o de regeneração, que vamos falar agora, e depois os ditosos e finalmente os celestes, né? Quando, né, a gente fica pensando, quando que vai chegar, né? Teve pandemia em 2020, 2021, acho que 2022, a gente ficou pensando, agora vem, né? Agora vem. Mas eu tava vendo a palestra de Simão Pedro e ele comenta aqui. Isso aconteceu a mesma coisa em 1918, no final da Primeira Guerra, quando teve outra pandemia. Pensaram a mesma coisa. E diversas calamidades que sofremos, né? Estou lendo um outro livro que comenta a história do cristianismo, né? A mudança, a influência que ele teve no mundo ocidental. E a mesma coisa, em vários momentos eles pensam, agora é o fim, agora vai chegar aquele momento que Jesus disse. Mas se a gente voltar um pouquinho lá no Evangelho, né? No Mateus 24, o famoso sermão profético, Jesus já nos deu um spoiler. Ele comenta, né, várias vezes lá que estareis na iminência de ouvir de guerras e relatos de guerras. Olhais, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Mas essas coisas todas são apenas o começo das dores de o parto. Então, a gente vê que isso tudo ainda é necessário, Cristo falou, mas ainda não é o fim. E o fim, na verdade, aqui no sentido de finalidade, né, no objetivo que a gente vai chegar. Como tem várias coisas assim, Mateus 24 aqui é bem grande. Mas quando que é o fim? Chegando aqui, ó, temos aqui, ó. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então a gente sabe, somente quando o evangelho estiver propagado por todas as nações, por todos os quantos do planeta, é que sim teremos chegado à finalidade, né, do que o Cristo nos trouxe, né? Então a gente tem um caminho ainda pela frente, né? Não é para desanimar. E o mundo de regeneração não é esse mundo perfeito ainda que a gente está imaginando. Eu vou comentar aqui as características, mas ele é muito melhor. Mas quando, né? A gente fica sempre pensando quando. Daqui a pouco eu conto. O mundo de regeneração, que já está logo ali, né? Como a gente vê pela doutrina espírita, ainda é um mundo material. Então os espíritos que estão lá vão experimentar as mesmas sensações, desejos que nós, vamos estar sujeitos às mesmas leis físicas, mas tem algumas partes boas, né? Que a humanidade vai estar liberta de todas as paixões loucas e desordenadas, do ódio que cega, do orgulho que paralisa o coração, da inveja torturante. Então o amor vai estar mais espalhado. E na sociedade, como toda, a gente vai ter equidade nas relações. E todos vão reconhecer Deus. Todos vamos tentar caminhar junto com Ele, cumprindo as suas leis. Então a gente percebe, né, que comparado aqui com a Terra vai ser muito melhor. Muitos de nós nos alegraríamos muito, né, de habitá-los. Só que na verdade ele é um mundo de convalescença, né? A gente saiu da luta, a gente estava enfrentando aqui nesse mundo de expiação e prova, uma luta grande, para descansar um pouco, nos preparar para continuar nessa nossa jornada. Então, ainda não existe a felicidade, né, mas apenas uma aurora dessa felicidade. A gente ainda tem provas, né, para passar para o nosso crescimento, mas ainda não tem mais aquelas pungentes angústias da expiação, que é um termo que Allan Kardec usa. Então, mas e quando, né? A gente percebe que Jesus nunca disse quando. Porque ele diz aqui depois de Mateus 24, no final, em várias parábolas da figueira, parábola do servo vigilante, parábola das 10 virgens,
Então, em todos esses momentos, ele termina mais ou menos dessa forma aqui, ó. O céu e a terra passarão, mas não passarão as minhas palavras. A respeito daquele dia e hora. Aquele dia e hora onde a gente vai chegarmos naquele fim que a gente comentou antes, né? Que o Evangelho está propagado em toda a terra. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas apenas o Pai. Nem os anjos do céu, nem o Filho, nem o Cristo, mas apenas o Pai. Por quê? Porque somente Deus é onisciente, somente Ele vai saber mostrar esse momento. Mas é interessante que mesmo estamos ainda nesse mundo de expiação, já existem pessoas que vivem a regeneração dentro de si mesmo. Então, mesmo quando o planeta ainda não está classificado como mundo de regeneração, vamos dizer assim, as pessoas vão mudando. E assim, quando essas pessoas em regeneração dentro de si mesmas, quando elas se sentirem em regeneração e se elas prevalecerem, aí sim o mundo poderá ser classificado como mundo de regeneração, pois esse estado da maioria da população vai predominar na sociedade, nas relações entre as pessoas. É isso que devemos almejar aqui para o nosso planetinho. E na revista de Espírita de março de 1858, temos uma mensagem do Espírito comentando sobre Júpiter. Eles comentam vários aspectos da vida lá, mas é interessante lá, comenta que só há espíritos bons, né, daquela segunda categoria que Allan Kardec comenta. A constituição física daquele planeta é menos densa. Os seres humanos lá como que se deslizam para se moverem, né? O corpo se desfaz ao fim da vida, que pode durar uns 500 anos. A alimentação é bem etérea. Eles ainda são sujeitos à lei de reprodução e tudo, o Espírito comenta. A dupla vista é comum, eles podem se comunicar pelo pensamento. A arquitetura, né, é bem impressionante, bela, original. Não comentam que tipo de planeta é, mas aparentemente a gente sabe que um planeta de regeneração, ainda temos corpos bem materializados como o nosso. Pelo que ele comenta que lá já não é tão assim mais, então talvez já esteja uma transição para aqueles mundos ditosos. Eu estou chutando aqui, tá? Mas isso é só para nos animar o que a gente pode ter em termos de evolução física do nosso planeta aqui. Ou habitarmos num outro planeta com essas características. E eu gosto de finalizar aqui com uma mensagem que a gente vê no livro Roteiro de Emmanuel, titulado O Grande Educandário. Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. E aí, como a Emmanuel coloca aqui, só depende de nós. Vou até colocar essa mensagem aqui no chat. Só depende de nós. Eu gosto mais da ideia de Emmanuel, né? De transformarmos o nosso planeta num mundo de regeneração, num mundo de todos. É isso que eu tinha para hoje, pessoal. Muito obrigado por quem vai assistir algum dia esse comentário do Evangelho, e que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos inspirando, nos ajudando nessa nossa luta aí para nos transformarmos, para trazermos as regenerações para nós, para nosso lar, e que Ele seja sempre a nossa inspiração, que busquemos sempre o Evangelho do Mestre para nos ajudar nessa regeneração dentro de nós mesmos, que é o que conseguimos fazer primeiro, para depois conseguirmos expandir isso para fora, ao nosso redor.
Vamos então fazer uma pequena vibração para finalizarmos nessa manhã. Pedimos então pelo nosso planeta Terra, que comentamos hoje, que passa por tantas turbulências, por guerras infindáveis, mas que não nos animemos, como disse o mestre. Temos que perseverar até o fim. Nossa força, consigamos ajudar, né, nessa regeneração do nosso planeta. Pedimos também pela nossa casa, vovô Nestor, pelos seus núcleos, seus trabalhadores e frequentadores, todos possam receber as vibrações positivas desse momento. Pedimos ao nosso lar, nossa família, que ela também possa estar em volta dos ensinos do Evangelho, que possamos contribuir sempre com isso. E por fim, pedimos para nós mesmos, para que sempre tenhamos forças para lutar, forças para continuar prosseguindo, mesmo com as dificuldades que temos, tanto morais quanto físicas, tão comuns na nossa vida, mas que não nos desanimemos nunca. Muito obrigado. Bem, é isso que eu tinha para hoje, pessoal. E muito obrigado, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Um bom dia, uma boa semana a todos.